Olá pessoal da TV GC, voltamos com mais uma edição do Boteco do GC e hoje recebendo um dos grandes nomes do futsal profissional aqui de São Miguel do Oeste, do estado, só no estado ou fora do estado também? Do estado. Fábio Luiz Simeone, Fabinho, ex-ASME, e agora uma novidade, novo secretário de esportes aqui de São Miguel do Oeste. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o Fabinho, popularmente conhecido, natural aqui de São Miguel do Oeste, Fábio. Realmente, nasci em São Miguel do Oeste em 1970. Velhinho já. Nossa, vamos tentar, vai para os 50 quase. Esse ano fizemos 50. E ainda nativa, dando uma aulinha ali no futebolzinho. Aulinha não, a gente tá correndo atrás só. Hoje já veterano, né? Uhum. Mas a gente só corre atrás, mas continuo jogando o meu futebolzinho de domingo e sempre jogo. O Fábio começou aqui em São Miguel do Oeste, começou a jogar onde, Fábio? Eu, na realidade, a minha história no futsal começou na Vidraçaria Oeste. Por que Existia o... Eu comecei, Fabinho, porque eu era muito pequeno e jogava no meio dos grandes. Então, o Beló da Vidraçaria Oeste, ele tinha um time de... Na época, tinham dois times em São Miguel, a Vidraçaria Oeste e o Bem Bolado. Uhum. E o Beló me convidou, claro, foi conversar com meus pais na época, se ele autorizava, e me levou para treinar com ele, e aí foi o começo. Depois, Vidraçaria Oeste, Clube Comercial, depois veio o ASME, aí depois eu saí, fui jogar na Sadia, joguei em Chapecó e tem retornei. Bastante medalha em casa. Algumas medalhas a gente tem. Qual que é a mais marcante assim, para ti, Fábio? Eu tenho campeão estadual, campeão de jogos abertos, tenho 2 vice-brasileiros, um de clubes de seleções juvenil e um de clubes adulto e um de seleções juvenil, vice-campeonato. Pois é. Com quem foi vice-campeão nacional? Vice-campeão com a Sadia, de clubes e juvenil com a seleção catarinense. E na época tinham circuitos, hoje tem a Liga Nacional. Na época que eu jogava tinham circuitos, você se reunia em finais de semana, circuito nacional, tinha o Grand Prix, eram outras competições a nível nacional. Essas tem o vice-campeonato, 3º lugar, nessas também tem. E aí retornou para São Miguel do Oeste? Depois eu, com 17 anos eu saí, fui para a Sadia, joguei na Sadia até 92, aí voltei para cá, depois em 94 voltei para Concórdia, na Sadia, joguei em 95 em Chapecó, aí retornei para São Miguel e estabeleci, aí encerrei a carreira aqui em São Miguel. E como é que era a experiência de jogar em casa aqui pela ASME? A gente sempre comenta quando se encontra com torcedores da época, o pessoal sempre diz, aquela época, o ginásio lotado. Aqui a gente tinha um time bastante caseiro sempre, né? Com bastante gente daqui. Também, né? O pessoal sempre respeitava bastante a gente quando vinha jogar em São Miguel. Falava que não era fácil jogar aqui, até pela... Reclamavam que era longe vir para cá, mas sabiam que aqui tinha um time de qualidade, a torcida sempre pegando junto com a nossa equipe, sempre o 6º atleta em quadra, torcendo muito, então a saudade é grande. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso, bate aquela nostalgia às vezes de entrar naquele ginásio, quadra cheia, jogo decisivo. Como é que é, pois, atleta conviver com isso, Fábio? Você sempre tem aquele friozinho, sabe, porque hoje... como eu estou na Secretaria de Esportes, eu trabalho lá em cima no ginásio municipal, onde aconteciam os jogos. Quando olha para aquela então, quadra todo ali. dia você chega, você lembra de aquele grito, a torcida, alguém e diz, lembra quando a quadra, vocês jogavam aqui, a quadra estava sempre lotada, o ginásio, faltava lugar. Eu digo, lembro, e dá saudade, bem que São Miguel poderia ter um time novamente, né? Pois é, e sendo agora ali na cabeça do esporte, tu acha que dá para viabilizar um time aqui para São Miguel do Oeste? Olha, a gente até pensou em reativar um adulto, coisa assim, só que isso tem que ter sempre alguém que encampe, né? Tem um empresário, um planejamento para você, porque não é fácil você tocar o esporte, uma modalidade adulta, requer bastante planejamento. E estrutura então, também. Claro, você tem que ter uma estrutura. Por exemplo, o nosso ginásio municipal hoje não teria nem condições de receber um evento, né? Um jogo de campeonato estadual adulto. Então, mas para o futuro a gente pensa assim, em reativar um adulto aqui em São Miguel. Eu acho que hoje também o futsal está um pouco mais caro de ser feito, né?
falava antes até em off aqui, né? Era diferente as viagens na tua época. É o que a gente fala, na minha época, quando a gente começou, você viajava de Kombi, viajava no motor da Kombi para levar mais gente, o micro-ônibus não era tão confortável. Hoje o pessoal viaja de van, a gurizada já está acostumada, é outra época, está mais acostumada com conforto. Então, se você vai montar um time e não dá o conforto, logo o pessoal reclama, o pessoal já não quer mais jogar. Então, você tem que ter um planejamento, uma estrutura boa. E quando olha ali para a quadra agora, já tem o guri também jogando. Como é que é o nome do guri? O Felipe. Eu tenho meu menino, já está jogando no Jone, né? Eu sempre falo para ele ser humilde, treinar muito, porque se não treina muito, não chega a lugar nenhum. E eu falo para ele, eu dou liberdade para ele escolher o que ele quiser ser. Uma pessoa de bem, Que idade que trabalhador, tem 14 anos. Ele já está no Jone, ele joga sub-15 e sub-16 no Jone. Então, o conselho que eu sempre dou para ele, nunca falo que ele tem que fazer isso, fazer aquilo na quadra. Ele tem que seguir o que o treinador dele, ele tem um técnico que ensina ele. Eu só dou conselho. Então, ele que siga os passos. Ouve. Ele é bem, Cabeça. é um guri bem tranquilo, ele até me escuta. E vai superar o Fabinho, vai ser igual? Não, ele já é melhor que o pai. Ele já superou, ele já tá caminhando com os próprios pés. O Fábio daria que nota pro Fabinho, atleta futsal? Eu nunca me considerei um grande atleta. Nível médio, sabe? Bem consciente, que se não desse o máximo de mim, eu não conseguiria superar alguma deficiência de marcação, alguma coisa. Então eu tinha que estar sempre no meu limite. Como a nossa equipe de São Miguel também era assim. Se a gente não jogasse no nosso limite, aí a gente era uma presa fácil. Mas nós no limite, todo mundo pegando junto, era difícil. A nota que eu me daria, não tem nota. Talvez um 7, 8 seria uma boa nota. 7, 8, mas bem esforçado dentro de quadra. Bem esforçado. A gente sempre dentro de quadra dando o máximo, sempre se superando. Inclusive assim, Fábio, às vezes as pessoas, eu não sei, né? Eu não convivi diretamente naquela época. As pessoas falam às vezes de hoje se faltar o amor à camisa. Eu sei que é uma pergunta complicada, né, pra você que já jogou naquela época e não. Mas isso tem muito dos bastidores de falar assim, ó, o pessoal hoje não tem o comprometimento que se fala. Você enxerga também isso, Fábio? Eu não sei. Não sei que dá asma, mas no geral, né? Sim, eu não sei se é o comprometimento ou talvez assim, ó, porque a televisão hoje, é o que eu sempre digo, eu falo isso pro meu filho. Eu levo para a criança que eu consigo, às vezes, pede uma opinião, porque às vezes pedem uma opinião, eu acompanho os treinos dele, aí tem os menorzinhos lá, às vezes estão lá e falam, eu sempre digo para eles, primeiro você tem que aprender passar, chutar depois, vai uma sequência. Mas hoje, como eles estão assistindo na televisão, que pintou Falcão, eles antes de aprender a passar, eles já querem aprender da balãozinho, da janelinha. Então isso faz falta. Faz falta de uma cobrança, o meu ponto de vista, né? Uma cobrança maior das crianças de aprender o básico. Responsabilidade. Primeiro o básico, para depois eles ir aprendendo outras coisas. Você falava de ser nota 7, mas chegou a ser nota 10 do estado? Foi o melhor jogador do estado? Realmente, até me pegou com surpresa. Todo mundo sabe do esforço que a gente sempre fez aqui. E em 98, eu fui... Jogava por quem na época? Eu jogava aqui, eu jogava em São Miguel, na ASME. Era a ASME Unoesc, né, na época. Eu fui eleito o melhor jogador do estado em 1998. Como é que é para o atleta profissional receber um título como esse? É o ápice, né? Eu digo, às vezes tem coisas que você ganha que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Então isso é uma satisfação, é um orgulho, né? Porque você vê o teu trabalho, claro que você não ganhou sozinho isso. Se fosse para dar, você teria que repartir um pouco com cada um dos que te ajudaram. Porque você sabe que no futebol, às vezes você faz anos bons, anos ruins. E depende muito do coletivo também. Esse ano foi um ano bom, mas foi coletivamente. Eles tinham que escolher acredito que de repente, porque talvez eu fiz alguns gols a mais, coisa assim, fui eleito. Mas eu divido isso com todo o grupo dos atletas desse ano. Quem que é a tua referência no futsal?
Como eu comecei jogando, eu tenho várias referências assim, sabe? Quando eu comecei, tinha o Serginho, que jogava na Sadia, que é back, ele foi técnico da seleção, hoje ele é técnico do Francisco Beltrão. O Ortiz, que era um pivô, que jogava na Enxuta na minha época. Sabe? Então tem vários atletas que você se espelhava, você via e você dizia, pai, eu quero ser igual a esse. Quero um dia chegar lá. Talvez eu não consegui chegar lá onde chegar numa seleção brasileira e coisa. Mas você tinha uma meta, eu via eles como um ídolo, né? Uma referência. Uma referência. Você falava antes aqui em off de um cara aqui para São Miguel do Oeste, o Magrão. O que o Magrão representa para ti no futsal, Fábio? O Magrão, não só para mim, mas eu acho que para a maioria dos atletas que passaram aqui, o Magrão é como você falou, da referência dele, de técnico, de seriedade. Sempre cobrou muito da gente. A gente já reclamava dele, chamava ele de xaropão, mas era porque ele cobrava disciplina. Por menos que a gente tinha assim, ó, de estrutura, tinha times no estado que tinham muito mais estrutura que a gente, mas ele cobrava uma disciplina, aquele respeito, não permitia treinar sem camisa, sabe? Você em viagens você tinha que ter uma postura, não permitia atraso, então ele tinha, sabe? E isso, o futsal de São Miguel deve muito ao Magrão. Foi ele que implantou isso, e não só título que São Miguel ganhou era ele já teve títulos em outras, em Chapecó, no Rio Grande, ele foi campeão. Então ele sempre foi uma referência grande para o futsal. Pena que o Magrão, depois de um tempo, parou, né? Mas o Magrão que é o grande técnico que São Miguel teve, sem dúvida, é o Magrão. Você falava antes do teu filho, como é que é o nome dele? Felipe. Felipe. E é só o Felipe? Tem mais? A esposa? Quem quer? Não, eu tenho só o Felipe. Minha esposa é a Andréia, né? A Andréia, ela é professora no Sesc hoje. Bacana. E a família se resume em 3. E o pai e a mãe vivem ainda? Não, meu pai é falecido, mas minha mãe reside em São Miguel, do lado do hospital ali, do Casa Vita. Desde que eu nasci naquela casa ali, minha mãe mora ali até hoje. E o pai chegou a ver você jogar? Tudo tranquilo? Sim, meu pai fazem 3 anos que faleceu, então ele acompanhou bem. Ele não era muito de ir no ginásio, até porque eu tinha receio que ele fosse. Eu não gostava, a mãe ia em todos os jogos, mas o pai, até pela cobrança de pai, coisas, às vezes não gostava que ele ia. Era chato, cobrava? Era chato. Mas dava orgulho também pra ele. Sem dúvida, sem dúvida. Ele era um amante assim do esporte? Ele gostava, ele sempre... Não chegou a jogar ele também, né? Não, ele disse que ele sempre falou que ele jogava, até os 18 anos dele, mas ele sempre foi caminhoneiro, né? Sim. Ele era caminhoneiro, então ele falou que com 18 anos ele saiu do quartel e parou de jogar. Ele dizia, né? Eu não presenciei. E como é que é o Fábio hoje? Em casa, com a família, o que o Fábio gosta de fazer? O Fábio é um cara caseiro, bem caseiro, dificilmente saio para bares e festas, mas sou bem caseiro, gosto de ficar em casa, gosto de cozinhar. Opa, o que gosta de queimar? Faço qualquer tipo de comida. Eu gosto de acompanhar o Masterchef também? Às vezes vou, não sou de acompanhar, mas às vezes eu vejo, porque meu pai era um bom cozinheiro, como ele foi caminhoneiro, e eu peguei o gosto. Um dia eu ia lá na casa do pai e da mãe, lá ele sempre estava cozinhando e fazendo, e eu peguei o gosto, e gosto de cozinhar. Fico em casa, faço minhas boias. Pois é. Se tivéssemos que resumir o Fábio numa característica, qual seria, Fábio? Cara, eu sou um cara bastante tranquilo, talvez às vezes eu sou tímido, e por incrível que pareça, eu sou um cara muito tímido. Às vezes já aconteceu comigo várias, porque como a gente eu sempre fui uma pessoa pública, sempre joguei, tinha várias, eu às vezes de vergonha de passar por alguém, eu atravessava a rua, sabe, um sentido de vergonha de cumprimentar às vezes, eu sempre fui bastante tímido, não parece que eu seja assim, mas eu sempre fui um cara bem tímido. Fechadão, né? E o que projeta ainda? Tá com um desafio novo agora, né? Agora que eu fui convidado a ser secretário de esportes, né? Então, o desafio agora é dar um prosseguimento ao trabalho que o Juliano vinha fazendo. Fez um excelente trabalho.
Reconhecido. Então é da sequência, como eu já vinha trabalhando com ele, é aproveitar essa sequência, né? Como a gente tinha a mesma linha de pensamento, é dar sequência só no trabalho que ele deixou aí pra gente. É uma experiência nova como gestor agora também. É uma experiência nova. Eu comecei o ano passado na Secretaria de Esportes e eu fazia logística de viagens. Tudo que eu falava antes, eu saía de São Miguel antes, quando eu jogava, chegava lá, ajeitava meu colchão, ia pro quarto, ficava aguardando o pessoal falar, ó, tal hora é o almoço, tal hora é a janta, o ônibus sai pro jogo tal hora tem treino. Agora não. Agora eu vou, eu arrumo o alojamento, eu faço cardápio, sabe? Então é toda a logística que eu estava fazendo. E como gestor é a primeira vez e tudo tem um começo, ninguém nasce sabendo. Então espero que consiga dar conta do recado. E qual foi o grande jogo que marcou a carreira do Fábio? Na minha trajetória, claro que são vários jogos, mas eu tenho dois fatos que me marcaram muito. Um foi na final dos Jogos Abertos, em 1990, se não estou enganado, em Blumenau. Jogava por quem? Por Concórdia, a gente foi para os pênaltis contra Blumenau e eu errei o pênalti. Perdemos o título dos Jogos Abertos. Pesa, eu era criança, era juvenil ainda na época, saindo do juvenil para um adulto, e isso pesou bastante. Mas depois, em 94, eu tive a felicidade de, nos Jogos Abertos, por Concórdia ainda, fazer o gol da vitória de pênalti também nos Jogos Abertos. Retribuir. Então foi momentos assim que marcaram, sabe? Que ficou bastante gravado na minha memória. Que bacana. Qual que é o momento mais marcante da tua vida, Fábio? Conseguiria dizer? Mais marcante da minha vida? Cara, tem vários. Você tem um nascimento de um filho, você tem como eu sou formado, a formatura. Eu já tenho especial, né? Eu tenho uma cirurgia de coração já. Opa! Como é que foi isso, Fábio? Em 1988, quando eu fui para a Sadia, e foi detectado um problema de coração. Era de alto risco? Eu tinha um sopro cardíaco. E na época a Sadia tinha tido um problema com um atleta que tinha falecido, mas era outro problema, de um atleta do judô da Sadia. E eles levaram, todo ano a gente tinha que fazer, no início do ano fazer um check-up geral. E eu fui na época a Curitiba fazer e o médico falou, não, eu tenho sopro, a Sadia pediu para mim operar. Aí eu disse, falei com o médico, disse, não, é 99,99 que você volta a jogar tranquilo. Eu falei, então tá. Aí eles exigiram, joguei aquele ano e no ano seguinte eu fiz a cirurgia. Em 20 dias, estava jogando tranquilo já e nunca deu problema, nada, só foi a segurança que eles pediram. E nessa passagem, nessa longa trajetória ali, sabe aquelas pérolas também, aqueles fatos inusitados, aquela famosa resenha esportiva? Sempre tem, a gente sempre brinca, porque como eu sou daqui, eu conhecia praticamente, quem ia no ginásio eu conhecia, sempre tinha aquele que ia torcer contra, e o corneta também. Ia cornetear. Tem um amigo meu, ele é muito meu amigo por sinal, é pai de um amigo meu, ele ia no ginásio lá e eu nem entrava no aquecimento, ele começava, tira o Fabinho, aí a gente brincava. Aí um dia, por coincidência, ele foi assistir o jogo do Guarani no futebol de campo, e eu nunca joguei futebol de campo, agora depois de veterano. Ele estava tão acostumado a gritar, tira o Fabinho, que ele foi assistir o futebol de campo lá no Guarani, ele começou a gritar, tira o Fabinho, o Fabinho nem jogava futebol de campo, nem existia, e ele estava gritando lá, de tanto que ele era acostumado a me xingar lá no jogo. Essa é uma das histórias que tem no futebol. Quando você olha para trás assim na tua trajetória, Fábio, gosta do que vê, sente orgulho? Sinto orgulho porque, como eu falei, como a gente sempre foi um time humilde, brigando contra grandes do estado, com muito mais infraestrutura, material humano, recurso. Aí a gente depois fica sabendo até de histórias de arbitragens que o pessoal comprava, que jogavam contra a gente. Então você vê que a gente deu o máximo e deixou um bom exemplo. Um bom legado, eu diria. Um bom legado, um exemplo bom para quem vem, quem nos assistia.
Então isso é bom, porque às vezes você encontra pais, avós que falam, ó, esses guris, não só no meu caso, como de outros que eram da época que jogavam, falam, ó, esses fizeram história em São Miguel no futsal. É legal, isso é muito bom da gente ver. O que tu mais preza na vida, Fábio? O que eu mais prezo na vida é a honestidade. Isso é uma coisa que vem de berço. Meu pai sempre prezou isso comigo, sempre me ensinou isso, eu ensino para o meu filho e eu levo. Nunca fui de dar jeitinho. Se tu me entende, porque é o jeitinho, não. Se pode ser, é. Se agora não pode, não é. O meu pai me ensinou isso e isso eu prezo e levo para minha vida e procuro passar para quem eu posso isso. Muito bem, então, Fábio. Prazer conversar contigo, conhecer Igualmente. um pouco da tua história. A gente consegue contar só um pouquinho, né? Não tem como contar toda ela. E eu tem uma coisa que me frustra hoje, não poder ter visto jogar você jogando profissionalmente futsal, né? Que a gente sabe, toda vez que fala do futsal, você, Glauder e outras tantas figuras, Magrão aqui, que faziam futsal de São Miguel do Oeste, o pessoal sempre fala com muito saudosismo, então é sinal porque era muito bom, né? E aí eu te falo que eu gostaria de ter visto essa equipe jogar, né? Esse período, né, que a ASME fez tanto sucesso no estado e esperamos que tenha o mesmo sucesso também lá na Secretaria de Esportes. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite e quando precisar é só chamar que a gente vem aí. Bacana. Eu vou trocar uma resenha aqui fora do ar, falar umas coisas que não dá pra falar aqui no ar. Obrigado, Valeu. Valeu.